Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos fazer uma leitura de um salmo muito conhecido, que todo mundo já escutou na sua denominação, na sua igreja. É o Salmo 119, o famoso versículo da purificação. Se encontra no Salmo 119, no versículo 9 em diante, tá bom? Você já escutou na sua igreja, eu tenho certeza, este tipo de pregação ou linhagem. Mas a gente vai fazer uma leitura breve aqui. Vou utilizar essa Bíblia bem simplesinha com capa plástica, que de simplesinha não tem nada. Ela estava aqui, ó, esse espaço aqui, ó. É uma Bíblia sagrada da Sociedade Bíblica do Brasil, de 1950. Está em perfeito estado, assinado com caneta de pena ainda, feita na Grã-Bretanha, mas em português. Então é uma Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com variantes revista e corrigida, 1950, tá? Com permissão da Sociedade Bíblica do Rio de Janeiro, mas impressa na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? Muito bem. Nesta Bíblia aqui, se encontra na página 460. E o salmo aqui se chama Psalmo, porque naquela época falava-se Psalmos, né? Com letra P na frente, P mudo. O versículo é o 9. 119, versículo 9. Vamos do 9 ao 11, tá bom? Do 9 ao 11. Diz assim o versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Versículo 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esses 3 versículos aqui, né? Nesta Bíblia, muito bonita, linda mesmo, né? Está com essa capinha plástica aqui, porque a proprietária da Bíblia, o dono da Bíblia, o dono e a dona, colocaram essa capa já nos anos 60 e deixaram como recordação do trabalhão que a mãe deles teve de colocar essa capinha plástica. Então eles preservaram até mesmo a capinha plástica que eles utilizaram. Muito bem. À luz da Bíblia, a ótica do livro, a gente tem durante o período monástico de Israel, um grupo de escribas e de poetas, cantores, que eram salmistas. E nesse período também os reis de Israel cantavam e salmodiavam poesias e textos, né? Inclusive o próprio Davi. E um desses textos aí, muito aplicados no dia a dia, são os famosos Salmo 23, ou o famoso e já conhecido Salmo 91. Mas o 119 também é muito lido e muito comentado. Talvez você não tenha escutado na igreja, assim, com esta linguagem, porque essa linguagem é antiga, mas algumas denominações e religiões usam outras versões mais modernas. Então você vai ter palavras ali meio diferentes. Por exemplo, mancebo. Tem muitas pessoas que não sabem o que é um mancebo. Mancebo é um rapaz, jovem e virginal, puro, um donzelo, entendeu? Um donzelo. Ele seria um moço, um rapazote, né? Seria o mancebo. Então nessa linguagem antiga ainda está mancebo. E algumas culturas evangélicas e até mesmo católicas utilizam esses versículos em quadros, banners, adesivos e panfletos. Mas veja que interessante esse texto. O texto começa com uma pergunta: como purificará o mancebo o seu caminho? A preocupação do salmista ele pergunta, faz uma pergunta retórica e depois ele responde a própria pergunta. Ele diz assim:
Como é que um rapaz moço, um rapazinho jovem, ele vai conseguir trilhar uma juventude íntegra? Como é que ele vai ter uma vida ilibada, uma juventude da qual nada se possa falar, ou que você não possa apontar esses defeitos, e que isso no futuro não venha a trazer para ele arrependimento, tristeza e desgostos? Como é que o rapaz purificará esse seu caminho? Como é que esse caminho, essa jornada do jovem, ela estará ao longo do tempo trilhada com convicção da salvação, mas também com um exemplo para a sociedade, seja os amigos, amigas, parentes, conhecidos. No caso, hoje em dia, nas escolas, faculdades e até mesmo nos grupos em que as pessoas se reúnem. Aí a resposta vem no versículo baixo. Observando conforme a sua palavra, ou conforme a tua palavra. Ou seja, observando a sua vida, o seu caminho, com a palavra de Deus. Que naquela época eram os mandamentos e as ordenanças da lei mosaica. Muito se aproveita ainda nos dias de hoje. O mesmo não matarás, que lá na lei mosaica existia, ainda permanece até hoje, não matarás. Não cobiçarás o que o próximo tem, também não deve ser cobiçado hoje em dia. Não é porque estamos vivendo o tempo da graça que devemos fazer de tudo o que o mundo oferece. O ensinamento que nos passa o salmista é que devemos observar a sua palavra. E ele ainda diz, para não pecar contra o Senhor, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração. Ele escondeu, ou seja, ele não é que ele se escondeu do mundo, se escondeu da população, dos amigos e parentes. Ele quis dizer, simplesmente, que ele se resguardou, ele evitou fazer as coisas erradas, mas ele pegou os textos bíblicos, os ensinamentos, os mandamentos, e fez um depósito na sua mente, no seu íntimo. E daí, quando ele ia fazer alguma coisa errada, ou ele estava tentado a fazer algo que não agradava a Deus, ele lembrava dos textos, desta palavra que ele tinha guardado, escondido dentro do coração. Lógico que tem coisas que a gente faz na vida que estão fora do nosso controle, mas muito do que se produz, se faz hoje em dia, a gente, depois de um certo período, logo após a queda, a tentação, ou até mesmo o pecado, o arrependimento nos vem como, por exemplo, a noite após o dia. É um período, é coisa de tempo. Uns se arrependem mais rápido, outros demoram mais para se arrepender. Mas o arrependimento vem, porque a consciência nos acusa. Então o salmo inteirinho, esse salmo, ele está tratando de santificação, purificação. Você levar uma vida ilibada, uma conduta que não venha te acusar, não venha te trazer tristezas futuras, como eu disse já no começo desse vídeo. Então este salmo é um salmo muito bonito. Eu espero que você tenha na sua casa um tempo hábil, procurando talvez uma Bíblia dessa, física ainda, em papel, ou você pode pegar o seu celular que você está usando, um smartphone ou outro aparelho, entrar numa Bíblia Sagrada online, né, numa escritura online, dessas virtuais, e você analisar esse texto. E pode até procurar outras versões para comparar essas versões. Mas você vai ter a mesma noção de que a preocupação do salmista é purificar uma juventude. Ah, mas eu não sou mais jovem. Eu já tenho 40, 50, 60. E aí? Como é que foi sua juventude? Valeu a pena? Não valeu a pena? Você era cristão? Não era cristão? Você levou a ferro e fogo? Você levou em banho-maria? Como é que você levou a tua juventude? Se você não é mais jovem, assim no corpo, mas mantenha sempre a sua mente na juventude, como aquele moço, aquela moça, mancebo, manceba, que ainda está apaixonado no seu primeiro amor, na sua primeira paixão, em que tudo é maravilhoso. Mantenha seu pensamento assim para com Deus. A sua fé tem que ser renovada, voltada ao primeiro amor da juventude. O amor da juventude. Até tem outros textos que repetem isso.
Mantenha o teu coração, o teu íntimo, jovem, mancebo, manceba. Manceba não existe, tá? É donzela. Mancebo, moça, moço. Mantenha o seu íntimo jovem, jovial, puro e virginal, como se nada tocasse nele. E lá dentro do teu coração você esconde os mandamentos de Cristo Jesus, Senhor nosso. E assim você purificará a tua vida, a tua trilha, o teu caminho, a tua jornada ao longo do tempo. É assim que está escrito, e essa é a mensagem que o texto nos passa, mesmo o salmista deixando a pergunta e a resposta depois com uma afirmação: purificando a jornada, o nosso caminho ao longo desta vida, escondendo a palavra de Deus no nosso íntimo, e assim estaremos nos purificando do pecado, nos libertando das amarras de tudo aquilo que nos deixa para baixo, triste, depressivo. Vamos sempre caminhando com essa esperança em Cristo Jesus, como se fôssemos ainda adolescentes, moços e moças na presença de Deus. Paz e graça a todos, Deus abençoe. Nos veremos, se Deus quiser, novamente nesse canal, com esta série A Ótica do Livro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se assim Deus permitir, estaremos juntos logo, novamente. Paz e graça a todos.